Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós vamos resolver aqui mais um exercício de cálculo, que é uma derivada implícita, calcular a derivada de y em relação a x, na expressão 5x² mais 8xy² igual a 6, tá? Perceba que é uma relação entre duas variáveis, né? Isso aqui na verdade representa uma função de duas variáveis, se nós igualarmos a zero, né? Um f de x e y igual a zero. O que nós vamos calcular é a derivada de y em relação a x, tá? Então, implicitamente, já que nós vamos calcular uma derivada, já que eu vou calcular a derivada, que é a taxa de variação de y em relação a uma variável x, fica implícito aí que o nosso y, na verdade, é uma função f da variável x, tá? Então, o y é a função da variável x, por isso que eu estou admitindo que existe uma taxa de variação de y em relação à variável x, tá? O que nós vamos usar aí? Bem, já que nós estamos admitindo que o y é uma função da variável x, perceba que o y aqui, olha, aparece dentro de uma função potência. Então, uma das coisas que eu vou usar, né, aí é a chamada regra da cadeia, tá? Regra da cadeia que vai permitir que eu calcule a derivada de y aqui. Então, a regra da cadeia diz que a derivada em relação à variável x de uma função f de u, ela é igual à derivada de f vezes a derivada de u. Então, você vai aplicar a regra da cadeia. Perceba que o seu y² ele aparece num produto aqui, olha. Se destaca aqui um produto. Eu tenho duas funções, 8 vezes x, que eu considero como uma função da variável x, e o y², que é uma função também da variável x, né, mas uma função potência de y, que por sua vez é uma função f de x, tá? Então aí eu tenho uma regra do produto também para usar. Então qual que é a regra do produto? A derivada em relação à variável x do produto de duas funções, u vezes v, que é igual a u vezes a derivada de v, mais v vezes a derivada de u. Tá? Então essa aqui seria a nossa regra do produto. Aqui é uma derivada simples aqui também. Então, nesse exercício em particular, né, que é o nosso segundo exercício dessa playlist, o primeiro exercício, número 1, era mais simples. Esse aqui já tem um complicador a mais, que é essa regra do produto. Tá? Nesse exercício em particular, eu vou usar isso. Regra da cadeia, meu y², né? Que é uma função potência, né, ao quadrado, de y, que por sua vez é uma função de x. Então não é uma função explícita, né, não é uma função de x, é uma função de y, que é função de x. E uma regra do produto que aparece aqui no 8x vezes y. Então vamos começar a montar essa derivada. Vou resolver essa derivada passo a passo, com todos os detalhes, né, que nós precisamos destacar, tá? Primeira lógica aí é a seguinte, que se isso aqui é uma igualdade, então a derivada em relação à variável x de 5x² mais 8xy² é igual à derivada em relação à variável x de 6y, tá? Então essa seria a nossa primeira lógica aí. Se eu tenho uma igualdade, a derivada deste lado é igual à derivada deste lado, tá? Então eu tenho uma derivada aqui igual a uma derivada aqui. Segundo passo, eu tenho aqui uma soma. E a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou ter a derivada em relação à variável x de 5x² mais a derivada em relação à variável x de 8x vezes y², que é igual a derivada em relação à variável x de 6y, tá? Então nós estamos separando as derivadas. Eu tenho aqui uma igualdade, derivada deste lado igual a derivada deste. Aqui é uma soma, então derivada da primeira parcela mais derivada da segunda parcela. Vou resolver algumas derivadas para não ficar carregando essas derivadas até o final do exercício. Derivada de 5x², por exemplo. O que nós temos aqui? Olha, esse expoente 2, você vai multiplicar aqui, né, e subtrair 1, né?
tá? Então essa derivada aqui é uma derivada simples, né? Essa derivada aqui é a derivada de 5x², que é dx, mais, né? Agora aqui não, aqui nós temos uma regra do produto, né? Lembre-se que aqui nós temos o produto de uma função 8x vezes uma outra função y². Então aqui nós temos que aplicar a regra do produto, que vai ser o quê? Vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira, tá? Então vamos montar a nossa derivada aqui. A primeira é o 8x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada em relação a x dy². Então primeira derivada da segunda, mais a segunda, que é o y², vezes a derivada da primeira, que é a derivada em relação a x de 8x, tá? A derivada de 6y eu vou fazer, que é uma derivada simples, só que lembre-se, y, né? A derivada de y é o y'. Então, ó, conserva a constante 6 vezes a derivada de y, que é o y'. Ah, mas se fosse x, lembra que a derivada em relação à variável x. Se eu estou derivando y em relação à variável x, é a derivada que eu quero procurar. Então é o y'. Se fosse 6x, aqui seria a derivada de x em relação a x, que é 1. E 1 vezes 6 é 6, tá? Então é uma diferencinha de detalhes. Já fizemos essa derivada, aplicamos a regra do produto, sobrou essa derivada e esta. Então vamos continuar. Isso aqui vai ser 10x mais 8x que multiplica derivada de y², né? Mesma coisa. Esse 2 aqui, expoente, repete e subtrai 1, tá? Então você vai ter aqui 2y, lembra da regra da cadeia, derivada de y, mais y² que multiplica a derivada de 8x. Conserva a constante, deriva x. Derivada de x em relação a x, 1, que é igual a 6 vezes a derivada de y. O que vai acontecer? Você tem aqui, olha, parcelas. Primeira parcela é o 10x, segunda parcela é esse produto, terceira parcela e esse termo aqui. Então o que eu vou fazer? Vou isolar as derivadas, né? Passar esse aqui para cá, né? E passar o restante para lá. Então como é que vai ficar isso? 8 vezes 2, 16, né? 8 vezes 2, 16, xy, derivada de y, menos 6 vezes a derivada de y. Então eu estou separando as parcelas. Estou separando as parcelas que têm a derivada das que não têm derivada. E jogo para lá, né? Jogo para lá. O 10x, ele vai para lá, menos 10x. E o 8y², que vai para lá, menos 8y², tá? Então o que acontece? Eu separei as parcelas. Essa parcela, 16xy derivada de y, menos essa 6 vezes a derivada de y. Como a derivada de y é um fator comum, então, vou colocar a derivada de y em evidência. Então, derivada de y vezes 16xy menos 6, que vai ser igual a menos 10x menos 8y². Então, nós temos aí a nossa, né? Nós separamos as parcelas. Quem tem derivada de y de um lado, quem não tem derivada de y do outro lado. Colocamos a derivada em evidência e agora é só isolar a derivada, né? Como é que vai ser a nossa derivada de y, né? Nossa derivada de y, ela vai ser igual a menos 10x menos 8y² dividido por 16xy menos 6. O que nós podemos fazer aqui? Você pode mudar o sinal, né? Tá? Multiplicando por menos 1 ou simplesmente dividir tudo por 2, né? Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou dividir tudo por 2. Lembra que todos os números são pares, né? Então, menos 5x menos
4y² dividido por 16 por 2, 8. 8xy menos 3, tá? Então essa aqui seria a minha derivada de y em relação à variável x, nesta relação entre as variáveis x e y, tá? Então um exemplo aí de derivação implícita, né? Calcular a derivada de y em relação a x. Espero que tenha entendido a resolução, foi feita passo a passo. Com o tempo você adquire facilidade de fazer as continhas, tá? E consegue fazer isso com menos linhas, né? Menos passos para resolver. Curta o canal, se inscreva, tem um link para se inscrever e muito obrigado.